Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 10. A partir do versículo 9 ao versículo 17. Capítulo 10 de Romanos. Mesmo sentados, leio e vocês observam atentamente a leitura, que diz o seguinte. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, todos os que o invocar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Jesus. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos anunciar as boas novas do Senhor, boas novas de salvação. Obrigado pelo despertamento da tua igreja, de querer continuar fazendo esta anunciação das boas novas àqueles que ainda não te ouviram, aqueles que ainda não ouviram falar do Senhor e do teu amor, que é um amor que independe de quem quer que seja. E o Senhor não faz diferença entre aqueles que ouvem as tuas boas novas. O Senhor quer salvar a todos. Então, Pai, queremos te agradecer pelo privilégio tamanho que o Senhor nos dá de poder levarmos as boas novas do Senhor aos corações daqueles para que creiam e declarem a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como o apóstolo Paulo fala aos crentes de Roma, se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, crendo que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para ser justificado e com a boca faz-se confissão para a salvação. E aí vem as interrogações a partir do versículo 14, dizendo, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós temos uma missão a cumprir. Todos nós somos, de fato, missionários, como a irmã Nalva falou.
Porque o Senhor nos deixou uma missão. E a nossa igreja está sedenta por isto, e isto tem trazido alegria ao meu coração. Nós precisamos ver pessoas confessando Cristo Jesus como Senhor. O mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo onde as pessoas estão sem prazer pela vida, sem esperança. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão vivendo ansiosas, e não são poucos que estão em depressão. E nós não podemos ficar indiferentes à situação dessas pessoas. A igreja do Senhor Jesus é a esperança destes que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus é muito clara. A fé vem pelo ouvir. Como diz o verso 17, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem. Nós não podemos esperar simplesmente que as pessoas venham à igreja para ouvir a mensagem. A igreja de Jerusalém, como eu falei hoje pela manhã, estava bastante confortável em Jerusalém. A igreja estava crescendo a todo vapor, mas acontece que a igreja estava crescendo a missão que deveria levar o evangelho fora de Jerusalém. E foi preciso Deus enviar a perseguição à igreja para que eles pudessem entender que havia uma missão, que eles não podiam de forma nenhuma ficar indiferente àquilo que o Senhor Jesus lhe mandou fazer. Em Atos capítulo 1, versículo 8, é bem claro quando o Senhor fala aos seus discípulos dizendo o seguinte: recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma missão que o Senhor nos deu, nos confiou, Ele nos equipou, Ele nos deu tudo aquilo que precisamos para levarmos o Evangelho até os confins da terra. Nós não podemos ficar simplesmente dentro de quatro paredes, assistindo o mundo ser destruído pelo pecado. Não podemos. A nossa campanha de missões locais, ela é uma programação dos 41 anos que a nossa igreja está fazendo aqui nessa comunidade. E nós estamos despertando o nosso coração para esta missão. Nós estamos trazendo à nossa mente, ao nosso coração, que nós temos algo a cumprir, pois o Senhor nos deixou para isso. O Senhor nos chamou com essa finalidade, de nós produzirmos frutos, que são vidas. E eu fico pensando, no final, quando o Senhor pedir de nós a conta, o que vamos apresentá-lo? Quando o Senhor nos convocar para nós prestarmos conta diante dele do que fizemos com todo o equipamento que ele nos deu para prestarmos uma missão, que equipamento que é infalível, que é o Espírito Santo de Deus dado a nós. Se nós não estamos produzindo, é porque o problema é nosso e não do Espírito Santo de Deus. Se nós não nos preocupamos com as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, se nós ficarmos indiferentes com a situação do mundo que nós vivemos hoje, como nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Nós temos uma missão a cumprir. E quando nós cumprimos esta missão, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, daquilo que Ele nos chamou para sermos e fazermos, a alegria que dá ao nosso coração
Não é uma alegria passageira, não é uma alegria que depende da situação. O que nós sentimos quando estivemos ali ontem, sabe o que sentiu? Se nós pedirmos para descrevermos o sentimento que nós tivemos ao cumprirmos esta missão, nós não sabemos descrever, não sabemos dizer. Mas quem sentiu este prazer, quem sentiu esta felicidade, quem sentiu esta alegria, sabe muito bem o que sentiu. E não há verdadeira felicidade, não existe verdadeira felicidade se não for nós estarmos no centro da vontade de Deus. Não há. O Senhor não nos chamou para ficarmos sentados numa cadeira, ouvindo a mensagem. O Senhor não nos chamou para nós equiparmos o nosso templo da melhor forma possível, mais confortável possível, para nós estarmos cantando, louvando ao Senhor e ouvindo boas mensagens. Não foi isso, não. Ele nos chamou para irmos enfrentar o sol, enfrentar a chuva se necessário, mas alcançarmos aqueles que estão com os corações sedentos, alcançarmos aqueles que estão extremamente carentes. E maior alegria ainda, não é só nós fazermos, não é só nós cumprirmos a missão, é nós vermos o resultado dela, que são vidas gratas pelo que nós fizemos, pelo que nós fazemos. E nós vamos continuar fazendo de muitas outras maneiras a missão do Senhor. Dentro de casa, que é a nossa Jerusalém, falarmos e vivermos o amor do Senhor, principalmente com a nossa família, diante daqueles que nós convivemos. A maior alegria é vermos uma pessoa, uma alma se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Não há alegria maior. Se já é alegria nós cumprirmos a missão, imagina a alegria de você ver alguém aos pés de Cristo, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, pela missão cumprida por você. Se a alegria já foi tão grande, tamanha, o fato de nós irmos ali, levar a palavra de Deus, levar uma porçãozinha da Escritura Sagrada, já foi uma alegria indescritível. Imagina ver pessoas que receberam nossa palavra, que receberam os folhetos, vindo aqui se render aos pés do Senhor. A alegria é muito maior ainda. E nós vamos experimentar isto. Nós vamos para a glória de Deus, não a nossa. A palavra do Senhor precisa ser cumprida. Há vidas precisando ouvir que o Senhor os ama, independente da situação que eles estejam, independente do pecado que eles tenham cometido. O Senhor os ama e quer que eles se arrependam, e quer que eles se convertam, e quer que eles sejam salvos. Eles precisam ouvir isto, porque há pessoas que pensam que seus pecados não têm mais jeito, mas tem. E eles precisam entender que o Senhor os ama, apesar da forma de vida que tenham levado. O Senhor os ama e o Senhor quer salvá-los. Portanto, vamos encerrar aqui, entendendo que nós continuamos, a nossa missão não se encerrou aqui. Nós temos muito ainda a fazer. E uma coisa que temos que entender, que o principal, o Senhor é conosco na nossa missão. Nós não estamos só. O Senhor está lá conosco. A nossa missão é falar de Jesus. Fazer o pecador entender a palavra é o Espírito Santo de Deus. A semente foi plantada. A semente foi lançada no terreno. E com certeza é uma semente que germina e que produz frutos.
E com certeza, no devido tempo, os frutos serão colhidos. Que o Senhor nos abençoe e que não nos cansemos de cumprir a missão do Senhor. Não permita que nada impeça você de estar no centro da vontade de Deus, que é a melhor coisa a fazer. Graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse final de semana. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe à tua casa esta noite. Muito obrigado. Obrigado pelos testemunhos que ouvimos aqui, que animam nossos corações. Nós te agradecemos pelo que o Senhor nos proporcionou esta noite aqui na tua casa. Obrigado. Oramos por aqueles que se encontram enfermos. O Senhor é médico dos médicos. Oramos pelo Francisco, que esteve na UTI, mas hoje já está possivelmente já em casa. E nós te louvamos porque o Senhor o protegeu no acidente. Graças te damos. Fizemos uma visita a ele ao hospital e vimos como o Senhor o livrou. E agora, Pai, nós te agradecemos porque pela recuperação que o Senhor está dando a ele. Ele já fez a cirurgia da clavícula e agora, possivelmente, os médicos já deram alta para ele, se não hoje, até amanhã. Recebemos essa notícia hoje aqui. E nós te agradecemos. E assim como ele, o Senhor cuidou, rogamos que o Senhor faça o mesmo com todos que estão enfermos, principalmente os da nossa igreja que estão hoje à noite aqui na tua casa. Toma cada um em tuas mãos e cura-nos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.